Isso aí, pessoal, continuando então nossa aula, o Present Perfect, segunda parte. Nós vamos ver agora os casos de uso, alguns casos de uso do Present Perfect e algumas palavras-chave que vão vir acompanhando esse tempo verbal. Notem que essas palavras vão vir acompanhando o tempo verbal, mas não vão vir só com ele, tá? Podem vir em outras situações, mas prestem bastante atenção nos casos de uso, tá? E notem quando forem fazer exercícios, se essas palavras aparecem, a posição que elas ocupam nas frases, certinho? Então vamos lá, nós temos aqui o Present Perfect e nós temos então o nosso primeiro caso de uso, certo? Nós vamos guardar esse primeiro caso de uso como o principal, tá? Principal caso de uso, por favor, tá? Ele pode ser até que se confunda hoje em dia, dependendo do local que vocês estejam, tá? Do país que vocês estejam, do estado, da cidade, da situação que vocês estejam falando, mas em suma, né, em resumo, a situação desse caso de uso é muito importante. E, gramaticalmente falando, é o seguinte: nós estamos falando do presente perfeito, né, o Present Perfect, e o primeiro caso de uso dele é uma ação que aconteceu em um momento indeterminado do passado, ou seja, não importa quando aconteceu, tá? É estranho, nós estamos falando de presente perfeito e falar de ação que aconteceu no passado, mas é isso, tá? Ações ou estados, tá? Tudo bem? Lembrando que verbos traduzem, né, indicam ações ou estados, tá? Isso é um assunto para uma outra aula, mas lembre-se que um dos principais verbos de estado é o verbo be, né? O verbo ser ou estar é o verbo de estado, tudo bem? Estado é a condição que você está, eu estou feliz. A ação é eu, por exemplo, mexer essa caneta, mexer a minha mão, tudo bem? Então olha só, então nós temos aqui, vou colocar a ação em colocar momento indeterminado no passado. Se é um momento indeterminado, não importa quando aconteceu, certo? Vou dar exemplos para vocês, olha só. Eu já fui para São Paulo. Quando foi? Não é relevante dizer quando, mas é importante dizer que eu já estive lá, ok? Então eu teria que usar esse tempo verbal, tá? O Present Perfect, tudo bem? Eu vou dar esse exemplo até, tudo bem? Então, ó, I have already been to São Paulo, certo? Bom, fora do Brasil, provavelmente eles não vão colocar esse tio, eles vão falar São Paulo, São Paulo, ok? Aqui eles vão falar São Paulo, nós vamos falar São Paulo, tudo bem? Então olha só, eu já estive em São Paulo, I have already been to São Paulo, ok? Então isso não importa quando aconteceu, se foi ontem, se foi hoje, tanto faz, tá? O que importa é que já aconteceu. Então eu já estive em São Paulo. Então isso não importa quando aconteceu, certo? Então eu posso colocar outros tempos, outras situações, como ultimamente, lately, certo? Então ultimamente, recently, recentemente, eu estive em São Paulo. São palavras que podem aparecer, por exemplo, recently, certo? É um dos exemplos de palavras que podem aparecer juntas, né, com esse tempo verbal, ok?
Bom, continuando. Vamos lá. Segundo caso. Nós vamos chamar esse segundo caso de caso da palavra since, ok? Aqui nós temos a palavra since. Since significa desde, ok? Desde. Quando nós falamos a palavra desde, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos falando de uma ação que começou no passado, continua no presente. Olha só, eu estudo inglês desde 1994. Então eu comecei a estudar em 1994 e eu continuo estudando hoje. É importante eu ainda estar estudando hoje. Então é uma ação que eu comecei no passado e continuo no presente. Quem vai me mostrar que essa ação ainda está acontecendo é essa palavra. Então, geralmente, essa palavra vai estar na minha oração, tá? E a pronúncia correta dela não é since, é since, tudo bem? Então, olha só, um exemplo. Nós podemos colocar I have studied English since 1994, ok? Então aqui nós temos uma ação que começou no passado e continua no presente. Lembrem-se, para ficar mais fácil de entender, gente, lembrem-se dessa palavra, since, tudo bem? Essa palavra é muito importante para ajudar vocês, certo? Sem ela fica muito vago, né? Fica eu estudei inglês. E aí? Como é que eu sei se você já parou, se você ainda está estudando? Tá? Por isso que a gente precisa de complementos para a nossa oração, ok? Terceiro caso, nós vamos guardar a palavra for, tá? O for ele costuma ser traduzido como a ou por, ok? Geralmente por, tá? Bom, vocês podem ver que essas palavras podem ser usadas em outros contextos, até com outros tempos verbais, mas quando elas vierem juntas aqui com o present perfect, elas vêm nos demonstrar os casos de uso dele, né? Desse tempo verbal. Então, olha só. Quando a gente tem a ou por, nós podemos usar exatamente o mesmo exemplo, eu vou começar por ele, certo? Então, olha só. Eu estudei inglês desde 1994, agora eu vou trocar por for. I have studied English for. Então, eu estudei inglês por quanto tempo? 10 anos. 10 years. Certo? Então, quais foram esses 10 anos? Pode ter sido de 2010 a 2020. De 2005 a 2015, não sabemos, isso não é relevante. O que importa é o período total. Pode ter sido, de 1995 a 2005, de 1910 a 1920, tanto faz. O que importa é o seguinte: essa ação já começou, teve uma duração e ela já acabou. Tá? Então ela teve um período de duração maior, né, do que uma ação corriqueira, né, um período relevante, e ela já acabou. Então nós temos aqui uma ação que começou, durou um tempo e já acabou. Bom, eu estou colocando tudo no passado. Se ela começou durante um tempo e já acabou,
isso aqui está no passado, gente, né? Mas eu vou frisar novamente que é no passado para não ter dúvidas, tá? Estamos falando de ações no passado. Sim, o tempo chama present perfect e nós estamos falando de ações no passado. Paciência. Vocês precisam trabalhar o lado afetivo de vocês com a língua. Nós somos falantes nativos de português. Nós estamos estudando inglês como uma segunda língua e nós precisamos abrir nosso coração para entender que é uma outra língua, uma maneira diferente de ver o mundo. Não é a mesma maneira que nós vemos, tá? Então, nós precisamos entender e aceitar que é uma outra visão de mundo, uma outra forma de se expressar, ok? Então não cabe questionar, não é o momento de questionar essas coisas. O momento é de aceitar, de aprender e utilizar, tá? Nós vamos usar isso como uma ferramenta de trabalho, de comunicação, mais do que uma língua, ok? Então olha só, vamos para o quarto exemplo, que são os 4 que eu considero principais, certo? Nesse quarto exemplo, é uma ação que aconteceu, um estado, que aconteceu muitas vezes no passado, tá? Por exemplo, eu já estive em São Paulo muitas vezes. Quantas vezes? Muitas. Talvez não seja relevante o número de vezes que eu já estive lá, que eu já viajei para lá. E também não me importa quando eu fui para lá, tá? Nem eu me lembro, né? Eu já morei em São Paulo, eu já viajei para lá muitas vezes, tirei férias para outros lugares, voltei lá. Então, qual é a relevância para mim, eu mesmo que já vivi lá, de quantas vezes eu fui para lá? Eu não sei quantas vezes eu já fui para lá, mas eu já fui para lá muitas vezes, tudo bem? Então eu teria que usar esse tempo verbal. Então, que palavras que a gente vai achar que é comum? Nós podemos ter many times, que é muitas vezes. Isso aqui é um sinônimo de several times, também é muitas vezes, certo? Mas a gente pode ter um número de vezes, nada impede se a pessoa quiser falar 50 vezes. Lembrando que a palavra times também é vezes, não vão pensar que é só tempos, por favor, tá? Então eu posso colocar aqui 5 times, é mais de uma vez, aconteceu várias vezes no passado, nada me impede de colocar um número de vezes, tá? O que não é relevante para mim é colocar quando, tá? Esse tempo verbal ele não costuma falar de quando aconteceu, certo? Então muitas vezes, né, aconteceu essa ação. Então a ação que aconteceu muitas vezes no passado, certo? Mais uma vez, se aconteceu é porque é passado, mas eu estou escrevendo no passado para frisar mais uma vez com vocês que nós estamos falando de present perfect, mas nós estamos trabalhando com passado, tudo bem? Então olha só, I have eaten pizza many times. Comi pizza muitas vezes, não sei nem quantas, certo? Um exemplo, só para vocês entenderem e contextualizarem, certo? Bom, outras palavras estão relacionadas, certo? Estão aí para uma próxima aula, mas eu gostaria que vocês já dessem uma pesquisada antes, tá? Para a gente não estourar o tempo aí de 15 minutos mais ou menos do vídeo, tá? As palavras são just, already, yet, ever e never, tá? Procurem por essas palavras, são palavras-chave que vão dar com present perfect. Todas elas vão alterar de alguma forma o significado das orações que elas vierem. Todas elas têm posições corretas nas frases, tá?
Então olha só, o already eu já mostrei para vocês, ó. Ele vem entre o auxiliar e o verbo principal. Olha onde vem o since. Ele não vem aqui nessa posição entre o auxiliar e o principal. O for da mesma forma não vem entre o auxiliar e o principal. E nem esses many times, recently também não vai vir, tá? Mas essas palavras têm posições corretas. Vocês podem dar uma pesquisada nisso, tá? Uma lida sobre isso, antes de assistir a nossa próxima aula. E a gente se vê até lá. Quaisquer dúvidas, procurem pela nossa equipe, procurem pelo seu professor. Um grande abraço e bons estudos. Até lá!